Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as classificações da dor e também sobre as vias álgicas, ou seja, as vias de transmissão. Bom, a dor consiste em um mecanismo protetor que ocorre sempre em tecidos lesionados, fazendo com que o indivíduo reaja para promover o estímulo doloroso. Ela é classificada, então, em dois tipos principais quanto à duração: dor aguda e dor crônica. Vamos falar primeiramente da dor aguda. Ela é caracterizada pela conscientização de um sinal nociceptivo produzido por uma lesão tecidual recente e sinaliza uma lesão. A sensibilidade do local inibe o comportamento normal do indivíduo de uma forma protetora, contribuindo para a sobrevivência. Os indivíduos variam na intensidade da sua dor quando comparados procedimentos idênticos, lesão ou condição nociva apresentada. Existem alguns fatores que contribuem para essas diferenças. São elas: a percepção da dor entre indivíduos diferentes, como tipo de ferimento ou condição dolorosa, a fase de cicatrização das feridas, idade, fatores psicológicos e crenças pessoais. A dor aguda é sentida dentro de 0,1 segundo após a aplicação do estímulo doloroso. Alguns exemplos de dor aguda são a dor pós-operatória, dor de dente, trauma, queimaduras, cefaleias agudas, cólicas menstruais, atividades e lesões por excesso de uso. Ela é considerada uma dor rápida, na qual não é sentida nos tecidos mais profundos do corpo e possui duração máxima entre 3 e 6 meses, podendo cronificar-se. Agora é a vez de falarmos da dor crônica. Também conhecida como dor persistente, dor lenta ou dor nauseante, ela é um tipo de dor que geralmente está associada à destruição tecidual. Ela pode levar a um sofrimento quase insuportável e ocorrer na pele e em quase todos os órgãos ou tecidos profundos, já que começa após 1 segundo ou mais, aumentando lentamente. Geralmente, as dores crônicas possuem duração média de mais de 6 meses e não se relacionam ao aparecimento de sinais de alerta, como é o caso da dor aguda. A doença então persiste, não desaparece após a cura da lesão ou está relacionada a processos patológicos crônicos e algumas vezes não se consegue um nexo causal, o que não invalida o seu diagnóstico e sua existência. A dor crônica, então, ela pode tornar o sistema nervoso mais sensível à dor. Por exemplo, a dor crônica estimula repetidamente as fibras nervosas e as células que detectam, enviam e recebem sinais de dor. Essa estimulação repetida pode alterar a estrutura das fibras e células nervosas ou fazer com que as mesmas fiquem mais ativas. Em decorrência disso, pode ocorrer dor com uma estimulação que normalmente não seria dolorida, ou o estímulo doloroso pode parecer mais forte. Esse efeito é chamado de sensibilização. Além disso, áreas do tecido muscular e conjuntivo podem tornar-se muito sensíveis ao toque, e essas áreas são chamadas de pontos gatilho. Essas áreas que são chamadas de ponto gatilho, uma vez que ao tocá-las, frequentemente é o desencadeamento de dores inexplicadas que irradiam para outras áreas do corpo. Sua presença constante e duração prolongada podem ser perturbadoras e acarretar alterações em atividades diversas. Como exemplo, podemos ver alterações no sono, na vida sexual, em atividades físicas, modificações no humor, baixa autoestima, pensamentos negativos ou até mesmo suicidas, apreciação desesperançada da vida e alterações nas relações familiares, de trabalho e de lazer do enfermo. As dores crônicas, elas permitem discussões conceituais da medicina clássica, havendo a necessidade de argumentações que fogem do modelo dito biomédico clássico, empregando-se o modelo de avaliação biopsicossocial. Ela não acontece porque ela não depende somente da natureza e da intensidade do estímulo, mas sim ela é influenciada por fatores psicossociais e neurosensitivos, sofrendo modulação no sistema nervoso central, que interagem com estímulos nociceptivos, o que resulta em experiência neurosensitiva de dor.
Para o diagnóstico, deve-se sempre procurar uma causa física, mesmo sendo provável uma contribuição psicológica significativa para a dor. Processos físicos associados à dor devem ser avaliados e caracterizados de forma adequada. Deve-se estimar o efeito da dor na vida do paciente. Pode ser necessária a avaliação por um terapeuta ocupacional. A avaliação psiquiatra formal deve ser cogitada se houver suspeita de distúrbio psiquiátrico pré-existente, como, por exemplo, a depressão grave. Em geral, é feito o tratamento multimodal, com analgésicos, métodos físicos, tratamentos psicológicos. Já para as causas específicas, o tratamento agressivo precoce da dor aguda é sempre preferível e pode limitar ou prevenir a sensibilização e a remodelação e até mesmo impedir a evolução para a dor crônica. Vários dos pacientes eles preferem tratar a dor em casa, mesmo que essa instituição possa oferecer modalidades mais avançadas do tratamento. Além disso, o controle da dor ele pode ser comprometido por algumas práticas das instituições, como por exemplo restrição dos horários de visita e do uso de rádios e televisão, que fornece uma distração completa. Bom, os tratamentos comportamentais eles podem melhorar a função do paciente, mesmo sem redução da dor. Os pacientes devem ter uma agenda com as atividades diárias e marcar as áreas sensíveis a mudanças. O médico deve fazer recomendações específicas de atividade com aumento gradual e compromisso social. Agora, por curiosidade, os indivíduos que não sentem dor, eles têm uma esperança de vida média muito inferior ao indivíduo normal, precisamente porque lhes falta este mecanismo sinalizador que a dor representa. Agora nós vamos falar sobre as vias álgicas. O que são elas? São vias duplas para a transmissão dos sinais dolorosos ao sistema nervoso central. Apesar de todos os receptores para a dor serem terminações, são utilizadas duas vias separadas para a transmissão de sinais dolorosos para o sistema nervoso central. Nas fibras dolorosas periféricas, os sinais dolorosos pontuais e rápidos são desencadeados por estímulos mecânicos ou térmicos. Eles são transmitidos pelos nervos periféricos para a medula espinhal por meio de fibras A-delta do tipo pequeno. O tipo de dor crônica é desencadeado principalmente por estímulos dolorosos do tipo químico, mas algumas vezes por estímulos mecânicos ou térmicos persistentes. Essa dor lenta crônica é transmitida para a medula espinhal por fibras do tipo C. Devido a esse sistema duplo de inversão para a dor, o estímulo doloroso súbito, em geral, causa sensação dolorosa dupla, dor pontual rápida, que é transmitida para o cérebro pela via de fibras A-delta, seguida em 1 segundo ou mais por uma dor lenta transmitida pela fibra C. Já a dor lenta tende a aumentar com o passar do tempo. Essa sensação, por fim, produz dor intolerável e faz com que a pessoa continue tentando aliviar a causa da dor. Ao entrarem na medula espinhal, vindas pelas raízes espinhais dorsais, as fibras da dor terminam em neurônios Helle, nos cornos dorsais. Aí, novamente, existem dois sistemas para o processamento dos sinais dolorosos em seu caminho para o encéfalo: o trato neoespinotalâmico e o trato paleoespinotalâmico. No trato neoespinotalâmico para a dor aguda, as fibras dolorosas A-delta do tipo rápida transmitem principalmente as dores mecânicas e terminam em sua maioria na lâmina marginal e excitam os neurônios da segunda ordem do trato neoespinotalâmico. Esses neurônios do trato neoespinotalâmico dão origem a fibras longas que cruzam imediatamente para o lado oposto da medula espinhal pela comissura anterior e depois ascendem para o encéfalo nas colunas anterolaterais. As vias paleoespinotalâmica para dor crônica, por ser um sistema muito antigo, transmite dor principalmente por fibras periféricas crônicas lentas do tipo C, apesar de transmitir alguns sinais das fibras do tipo A-delta também. Em seguida, a maior parte dos sinais passa por um ou mais neurônios de fibra curta, dentro dos cornos dorsais propriamente ditos. Depois dão origem a axônios longos, que se unem em sua maioria às fibras de dor rápida, passando primeiro pela comissura anterior para o lado oposto da medula e depois para cima, em direção do encéfalo pela via anterolateral. Portanto, podemos concluir que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, mas que é de grande importância, uma vez que indica algum dano ou risco de dano para alguma parte do organismo. Assim, terminamos nosso seminário de hoje. Obrigado por nos assistir.